Bem-vindos, centelhas divinas. Hoje eu trago para vocês um vídeo para explicar por que os anjos são as energias divinas que mantêm o universo em equilíbrio. Porque todos nós temos necessidade de anjos de guarda, porque eles são seres de luz. E a palavra anjo vem do grego angelos, significando mensageiro alado. Pois uma das suas principais funções é deliberar mensagens entre a humanidade e Deus. Mas eles servem e veneram o Criador de tudo. Acho que a gente devia aprender com os anjos, né? Mas a maioria de nós acaba esquecendo que o Criador existe e que estamos sujeitos a leis divinas. Os antigos egípcios acreditavam que todo indivíduo tinha um duplo invisível, chamado de Ka, que era a alma da pessoa, mas também pode ter sido uma forma primitiva do anjo da guarda. Reconhecemos os anjos pelas asas, mas eles não necessariamente têm asas. Tanto que na época do imperador Constantino, as aparições de anjos eles não tinham suas asas visíveis. E aí, há um profeta persa, Zoroastro, do século 6 a.C. Esse profeta persa estabeleceu uma religião chamada Zoroastrismo, que ainda é praticado em algumas partes do mundo, sendo a mais antiga das religiões. E a cabala judaica, para nós, é uma fonte de informação sobre os anjos. E uma fonte importante, pois remota ao primeiro século da era cristã. Porque, segundo a lenda, Deus ensinou a cabala aos seus anjos, e o anjo Rafael a ensinou a Adão, para ajudá-lo a encontrar o caminho de volta até Deus. Então, os anjos são energias divinas que mantêm o universo em equilíbrio. E aí, nós temos citações angelicais na Bíblia de formas diversas. Às vezes eles aparecem como homens. Em Gênesis capítulo 18, em Josué
capítulo 5, em Juízes, capítulo 13, em Êxodo 3, um anjo aparece sobre a forma de sarça ardente, um arbusto em chama. Também foram vistos querubins, como os retratados na Arca da Aliança, em Êxodo 25. Sendo que Miguel e Gabriel são os únicos citados nominalmente na Bíblia. Rafael é mencionado no livro de Tobias, Uriel pode ser encontrado no livro de Enoque e Esdras, sendo esses dois livros parte dos textos apócrifos, porque 15 livros foram excluídos da Bíblia protestante. Grande parte do material produzido no início do cristianismo foi excluído da Bíblia, como eu já falei para vocês, no primeiro concílio de Nicéia. E neles há o Evangelho de Barrabás, o Apocalipse de Abraão, o Apocalipse de Paulo, o livro de Adão e Eva, o livro dos Jubileus e o Evangelho de Pedro. No mínimo, foram excluídos 40 evangelhos. Por que eu digo isso? Porque são livros, para quem gosta de anjos, que são importantes, mas são os 3 livros de Enoque, século II a.C., a maior fonte de informação sobre anjos, inclusive sobre os anjos caídos. Mesmo os livros de Enoque tendo sido excluídos, a Bíblia contém muitas ideias e histórias retiradas ali. Um exemplo, a parábola da ovelha resgatada pelos bons pastores. Outra importante fonte foi São Tomás de Aquino, que usou a hierarquia de Dionísio em sua Suma Teológica, até hoje a mais importante obra da Igreja Católica. Porque ele considerava os anjos puro intelecto. E durante a parte de vida terrena de São Tomás de Aquino, os anjos faziam parte do cotidiano das pessoas. Por que eu trouxe esse material? Porque foi um anjo que apareceu a Maria na concepção de Jesus. Um anjo que esteve com Jesus no monte Getsemane. Anjos são representantes do Criador. Você pode desconhecer a maioria deles, mas anjos nos protegem.
Inclusive foi um anjo que apareceu a José falando que ele deveria desposar Maria. Tem muita coisa que nos foi retirada por interesse humano, não por interesse divino. Porque toda religião é comandada por homens. E nem todos eles querem o nosso bem. Ou querem que tenhamos conhecimento a respeito do que está escondido. Tanto que houve recentemente o reconhecimento da Igreja Católica que Maria Madalena não era prostituta, queria ser apedrejada. Então, como diria Shakespeare, há mais mistérios entre o céu e a terra do que sonha nossa vã filosofia. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like e compartilhe. Mahalo, Hana.